Testemunho glorioso, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Após este irmão, nós vamos ler a lista de batismo. Deus seja sempre louvado. Sou grato ao Senhor por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade, o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conserva esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que estão aqui acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia. Dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler? Você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia, não aprendi de forma nenhuma. Não entender a mente dos disléxicos, ele não consegue juntar sílabas. Eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia, de forma nenhuma. Eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava um versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Porque eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar da palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente, com 11 anos de idade, que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras, eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, eu contei, há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui, e por caminho de Deus, eu tinha o desejo de fazer um curso superior em medicina, tinha sonho de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo tudo que tinha perdido de estudo até então. Então eu não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia eu comentei com o professor, e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele foi: você também não é nem um aluno notável, assim, né? Você é um aluno muito inteligente para você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia ao nome do Senhor. Lendo as Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo conheceria uma prova material muito grande em casa, uma prova muito árdua de material, prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entenderem, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha congregação, ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com o sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor.
Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor que no meio dessa prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada. E a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Andava 10 km por dia empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola no bairro onde resido. E a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou na porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar Indec, que ia me chamar Cetec, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma arvinha e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei, Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmão, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse da palavra. Eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comuna nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo, que um dia eu poderia ser médico, eu fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando e exortando a palavra, pregando a palavra que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou, para mim é melhor morrer do que viver, porque mataram os teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também, que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias, mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino, porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que eu sei testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei, não é comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então, agora com a palavra. Eu cheguei contando para minha mãe em casa, minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo, agora eu vou ser médico. Agora, até hoje eu estava prestando prova de por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta. Mas agora Deus falou que Ele vai me fazer um médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então, e eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos para 7 vagas. E o Senhor me aprovou dentro daquelas 7 vagas. Santo Senhor. Para cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje eu prestei a última prova, aleluia, daqui 11 dias eu estou formado, eu estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu estou glorificando a Deus que a palavra dele cumpre na nossa vida.
Senhor. Eu glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dele e pelo cuidado que ele teve comigo. Dentro dessa obra tem muita coisa que Deus fez. Uma pena que o horário vai embora, não dá para contar. O Senhor falou para mim que me formaria médico. E o que eu tenho para contar para os irmãos é que realmente o Senhor fez dessa forma. 5 minutinhos. Eu termino de contar a obra. Irmãos, quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando para o bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falando comigo pela palavra. Eu não entendia nada do que era a palavra. E eu contava, a palavra de Deus falou comigo. Daí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. Encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus. Encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que falava. Ele falou: Danilo, o professor que falou contigo que pobre não fazia medicina, ele estava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros? Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo. Eu passei para cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho. Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então esquece, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Você me olhou com grande desprezo. Você, um vendedor de picolé. Você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmãos, os irmãos entendam, eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação para mim vir fazer a matrícula, nem matrícula eu tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade, os livros é caro, moradia é caro, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor. E eu abaixei a cabeça para chorar diante dele, porque eu vi que era tudo verdade. Eu não ia ter condição de tudo isso. E eu baixei a cabeça para chorar. E a hora que eu baixei a cabeça assim, irmãos, e eu fiz menção de choro, eu fui levado dentro da igreja do Novo Campos Elísio, vi o irmão Chiquinho Diácono pregando: sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Senhor. Naquele momento Deus me visitou na rua, uma glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando, eu falei assim: olha, moço, realmente tudo que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros. E fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo que você falou é verdade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse. Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei para você que Deus falou para mim, glória ao nome do Senhor, que ele ia me passar em medicina e ia me fazer um médico. Não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta, balançou a cabeça aqui assim. Eu falei: te convido, por favor, olha para cima. Nós estávamos no tempo, olha para cima. Você está vendo aquele sol brilhando no céu? Ele falou: tô vendo. Eu falei: então, um dia a palavra de Deus falou assim: haja sol. E o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Senhor, glória ao Senhor. Está vendo a terra que você está pisando? Um dia Deus falou: haja uma porção seca, e a terra também apareceu do jeito que ela está sobre os nossos pés, pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol e estrela. Pela mesma palavra Deus falou comigo que ele ia me passar em medicina e ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora a pregação que o Senhor está me invitando para pregar para você e para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel, eu não vou pagar conta de água, eu não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar. Glória a Deus. Se for preciso Deus criar, Deus cria, mas Deus não vai me deixar confundido e nem envergonhado. Irmãos, para resumir, minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo, que ficou conhecida assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela: olha, Sirene, essa história que você contou me comoveu, desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida, mas só o seguinte: fala para ele que eu vou dar todos os livros de medicina para eles. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do Brasil? Não tem. Corre abrir. E vai eu abrir conta no Banco do Brasil. Fiquei desconfiado. O que esse povo quer comigo fazendo conta? Ganhei bolsa de 100%, mais de 700 mil a faculdade, ganhei de graça. E agora eu tenho que ter conta aberta no Banco do Brasil. Fui abrir a conta, voltei para perguntar o porquê. Por que eu necessito abrir a conta? E ela começou a rir, né? Eu falei: eu não ganhei bolsa, não vou pagar nada. Ela falou assim: sabe o que acontece?
é que você é um aluno especial para a instituição e para o governo federal também. Por volta do dia 10 de cada mês, o governo deposita um dinheiro para te ajudar na tua permanência em São Paulo. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Santo Deus. Irmãos, resumindo, que é muita coisa para contar em pouco tempo. O Senhor me deu a graça, como eu disse, daqui 11 dias eu estou formando, e eu nunca comprei um único livro, eu também não paguei aluguel, não paguei água, não paguei luz. Glória a Jesus. Congreguei para São Paulo inteiro de graça. Isso é motivo de eu estar glorificando o Senhor. Até recente, eu contei aqui na Água Rasa, no culto da Água Rasa, não do Sevilha, Deus fez uma obra, eu até questionei o Senhor por isso. Falei, por que, Senhor? Por que com o decorrer da faculdade, irmãos? Eu estou contando para os irmãos hoje, graças a Deus, Deus me deu condição. Mas tem coisa que a gente pergunta ao Senhor por quê. O Senhor fez uma obra, assim, para lá de absurdo, engano? Glória ao Senhor. Que em dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. E desde lá, quando eu mudei, meu pai me deu um botijão de gás. Eu fui usando esse botijão de gás. E fui cozinhando, meu pai falou para mim, Danilo, o gás dá para 3 meses. Como você é sozinho, você vai cozinhar 3 meses, o gás acaba. Tá bom. Mesmo cozinhando sempre, todo dia, vai acabar. Um dia, eu estou reclamando com Deus e falei, Senhor, e faz tempo que eu não vejo assim uma obra grandiosa o Senhor fazer. Eu falando e clamando a Deus desse jeito, o Senhor falou comigo, ingrato. E eu falei, não, Senhor, ingrato não. Ingrato não, Senhor. O Senhor pode me chamar de tudo, mas não é ingrato não, Senhor. Ingrato não, hora para almoçar, hora para jantar, hora de chegar, hora que eu vou sair. Como é que eu sou ingrato, Senhor? Tem misericórdia. E o Senhor tornou a falar comigo, ingrato. Glória ao nome do Senhor. E eu já comecei a chorar, Senhor, me perdoa, me fala o que eu estou sendo ingrato. Glória a Deus. E o Senhor me levou em mente, meu pai me deu gás, dura 3 meses. Glória a Deus. O Senhor falou, que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 30 de abril de 2022. Na época, né? No dia que eu estava orando. Você já trocou o gás? Eu ainda não. Santo Senhor. Quantos meses faz? Eu contei. Faz 9 meses. Glória ao Senhor. E aí eu chorando e me perdoa, Senhor. Faz o seguinte. Glória ao Senhor. Pro Senhor me perdoar da minha ingratidão, eu prometo que eu nunca mais reclamo. Glória ao Senhor. E para mim mostrar que eu sou grato, amanhã, o gás ainda não tinha acabado, né? Amanhã eu vou cozinhar. E a hora que eu for ligar o fogo, antes de eu acender o fogo, eu faço uma oração e te agradeço pelo gás. No dia seguinte fiz dessa forma, gelei. Senhor Deus, graças te dou. Eu realmente sou um tremendo ingrato. O Senhor fazendo um milagre na minha casa. Glória ao nome do Senhor. E eu não estava vendo o teu milagre. Me perdoa, eu realmente sou ingrato. O gás ainda não acabou. Se for da tua vontade, Senhor, permita que eu cozinhe mais hoje. E enquanto esse gás durar, não sei quantos dias que ele dura. E enquanto o gás durar, eu prometo te agradecer. Todo dia, antes de eu ligar o gás, até ele acabar. Eu prometo te glorificar dessa forma. Irmãos, isso era dia 30 de abril de 2022. Eu estou cozinhando até hoje. Glória a Deus. Santo Senhor. Exatamente hoje faz 22 meses e 5 dias eu estou cozinhando com o mesmo botijão de gás. Glória a Jesus. Então eu contei isso para os irmãos entender que tudo que Deus fez para mim, irmãos, deixo muito claro, eu tenho condição de comprar o gás. É que Deus decidiu fazer a obra e falar que a obra dele foi exatamente 100%. Santo Senhor. Aleluia. Toda a minha formação, 6 anos de medicina, 6 anos morando em São Paulo, não custou um único centavo para os meus pais e nem para mim. Santo Senhor. Encerrando, meu pai orando a Deus falou, Senhor, por que o Senhor fez desse jeito com o Danilo? Essa obra diferente, o Senhor fez tudo diferente. Ele não pagou água, não pagou luz, não pagou a faculdade, não pagou nada. E meu pai orando a Deus falou, por que o Senhor fez assim, Senhor? E o Senhor visitou ele e falou assim, vou te contar o porquê. E Deus levou meu pai em 1990, na igreja do Jardim São José, tinha um irmão chamado irmão Lázaro Manuel da Cruz. Ele tinha asma. E meu pai foi visitar ele estava atacadíssimo da asma. Meus pais perguntaram por que ele estava daquele jeito. Ele falou que, glória ao Senhor, porque ele era crente. Crente tinha que honrar os compromissos e por conta daquilo ele estava daquela forma. Para os irmãos entenderem, ele recebia aposentadoria, ele comprava remédio para asma ou ele pagava aluguel. Ele optou a pagar o aluguel e não, então, comprava o remédio da asma. Meus pais sentiram, estou acabando, irmãos, meus pais sentiram de fazer um cômodo em casa e abrigar esse irmão Lázaro. Glória ao Senhor. E esse irmão Lazinho veio morar com os meus pais. E meu pai falou para ele, irmão Lazinho,
O irmão mora com a gente, glória ao Senhor. O irmão, o dinheiro do irmão, você vai poder comprar as coisinhas do irmão. O irmão não vai precisar aqui, nessa casinha que nós fizemos pro irmão. Você não paga água, não paga luz, você não paga nada. Você mora com a gente. Agora não é da nossa família, era um velhinho sem família. Não é na nossa família, o irmão mora conosco. E meus pais cuidaram desse servo de Deus durante 8 anos, até o Senhor levar ele pro reino de glória. E meu pai orando a Deus e falando: Senhor, por que o Senhor fez dessa forma com o Danilo? E o Senhor visitou meu pai e falou assim para ele: sabe o que é? É que em 1990 você cuidou do meu filho. Você não cobrou a água dele, você não cobrou a luz dele, você não cobrou o aluguel dele. Ele almoçou e jantou na tua casa durante 8 anos de graça. Aleluia. Do mesmo jeito que você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu filho. Glória ao Senhor Jesus. 25 anos se passou. Papai esqueceu. Todo mundo esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Glória ao Senhor. Irmão, sou grato a Deus por tudo. Minha comum congregação Parque das Camélias Campinas. Perdoe pelo tempo tomado. Deus seja sempre louvado. Deus, nosso Pai Celestial, seja sempre louvado. Sou imensamente grato a Deus pela esperança da vida eterna. Se for um filho firme e fiel até o fim, junto com toda a igreja no reino da glória dos céus, cantaremos o hino da nossa grande vitória. Sou grato a Deus que me deu felicidade de nascer num lar cristão, onde passei toda a minha infância, a minha juventude servindo ao Senhor. Venho de uma pequena cidade no fundo do Vale do Paraíba, divisa com o Rio de Janeiro, onde ali nasci e cresci. Meu papai foi cooperador desta bendita obra por um espaço mais ou menos de uns 60, 70 anos. E contava o meu papai, tantas quantas vezes, de que como chegou esta obra bendita dentro da nossa casa, dizendo: filho, quando você não era nascido ainda, Deus abençoe. Quando você não era nascido ainda, Deus tirou da grande cidade de São Paulo um grupo de irmãos e irmãs, um grupo de servos de Deus, que se prontificaram a evangelizar, descendo o Vale do Paraíba, passando de cidade em cidade, onde Deus mostrava. Eles paravam, faziam os cultos de evangelização, anunciavam a Cristo, a salvação e a vida eterna, e continuavam descendo, de maneira que em pouco tempo pararam na cidade de Cruzeiro, ali um bairro chamado Pinheirinho. Aquele grupo se dividiu, contava o papai e dizia: metade do grupo subiu a serra e entrou para as bandas de Minas, a outra metade desceu a estrada velha, Rio-São Paulo, e foram dar exatamente na nossa cidade. Glória ao Senhor. Ali eles indagando se havia algum servo de Deus, se tivesse ali quem servisse a Deus, e responderam: aqui mesmo na cidade não tem ninguém, não tem crente nenhum. Mas ouvimos dizer e ouvimos contar que no alto da Serra do Mar, lá em cima, na Serra da Bocaina, tem um grupo de evangélicos que dizem servir a Deus. Os irmãos, consultando um outro na mesma comunhão, se prontificaram a subir a serra. No finalzinho da tarde, já comecinho da noite, foram dar exatamente na casa do meu papai. Glória ao Senhor. Ali falaram com ele das coisas de Deus, das coisas do Senhor. Bendito seja Deus. Meu papai pediu para eles: fiquem aqui um minutinho, eu vou dar uma volta no sítio e já volto. Em poucos minutos, ele voltou com todo aquele povo que reunia com ele. Glória ao nome do Senhor. Ali foi feito um culto de evangelização, foi pregado a palavra dentro daquela casa. Deus achou graça, converteu meu papai, minha mamãe e aquele grupo inteiro. Glória ao Senhor. Ficaram ali mais algum tempinho, explicaram alguma coisa mais, passaram alguns pontos de doutrina, também ensinaram o andamento de uma santa reunião, o andamento do santo culto. Glória ao nome do Senhor. Ensinaram alguns hinos muito rapidamente, se despediram e desceram a serra, sentido Resende, sentido Volta Redonda. Glória ao nome do Senhor. Deixaram aquele grupo entregue nas mãos de Deus. Contava o papai e dizia que passou, glória ao Senhor, 3 meses, 6 meses, 1 ano, glória ao nome do Senhor. Meu papai ali atendendo aquela obra e não era batizado. Glória ao Senhor. Quando num determinado dia, glória ao nome do Senhor, perdão, queridos, logo no início, quando aquele grupo desceu, no outro final de semana, eles voltaram novamente como era de costume. Glória ao Senhor. E entraram na casa, tomaram toda a casa, aquele grupo todo. Glória ao nome do Senhor. E demorou ali 1 minuto, 2 minutos para se abrir uma
reunião, levantou alguém do meio deles e disse: irmão Joaquim, glória ao Senhor. Até há pouco tempo o irmão levantava, abria uma reunião, nós cantávamos aqui um corinho, fazíamos alguma coisa, o irmão abria a Sagrada Escritura, lia para nós um verso, fazia uma pregação e nós íamos embora para casa contente. Agora que chegou esta graça bendita, agora que nós estamos crendo, glória ao nome do Senhor, na vida eterna, ninguém levanta, ninguém canta, ninguém faz nada. Naquela hora meu papai recebeu o primeiro puxãozinho de orelha, glória ao nome do Senhor. Então meu papai se levantou, glória, abriu a reunião como foi explicado, cantou 3 hinos, a oração, glória, como não sendo oficializado, não tinha testemunhança. Meu papai recostou no cantinho e ficou ali 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutos, glória ao Senhor. Esse Deus maravilhoso que fala conosco todas as noites, visitou o coração do meu papai e disse: filho meu, até agora você abria onde você queria e pregava e falava do jeito que você entendia. Pela primeira vez eu vou lhe revelar a minha palavra, glória ao nome do Senhor. A palavra foi revelada, foi feita a explanação, glória ao Senhor. E o tempo passou, quando completou 1 ano que ele estava atendendo e não era batizado, chegou a notícia de que meu papai, bendito seja o Senhor, de que Deus havia confirmado o serviço do santo batismo para aquela cidade. Aquele povo todo desceu, glória ao Senhor. Do final do vale todos se reuniram, bendito, represaram um riozinho, um riachozinho, glória ao Senhor, para atender aquele santo serviço de batismo. Saudoso irmão José da Silva, o primeiro ancião antigo do bairro da Lapa, glória ao Senhor, procurou meu papai, conversou com ele, foram todos para o serviço do santo batismo. E quando ali chegando na abertura, disse: irmão Joaquim, no serviço das águas, desce aqui para me ajudar, glória ao Senhor. Meu papai, chorando, recostado no peito do servo de Deus, dizia: que obra linda, que coisa maravilhosa, nós não sabia que existia isso aqui, as estantes de bambu, os músicos tocando, glória ao nome do Senhor. O que é que eu estou fazendo aqui? Servo de Deus explicou: você vai me ajudar a emergir as almas, glória ao nome do Senhor. E bendito seja Deus. E começou o serviço das águas. Lá vem vindo 5 almas, lá vem vindo 10, lá vem vindo 30, 40, 50, vem vindo a minha mamãe, glória ao nome do Senhor. Servo de Deus olhou do lado, olhou do outro, não tem mais ninguém aqui para se trocando, então vamos emergir agora o irmão Joaquim. Meu papai foi o último a ser batizado, glória ao nome do Senhor. Assim chegou esta graça bendita dentro da nossa casa, somando entre filhos, netos, noras, glória ao Senhor, genros, netos e bisnetos, dá para fazer um culto no meio da nossa família, glória ao nome do Senhor. Com 16 anos o Senhor nos tirou daquela cidade, nos trouxe para a cidade de São Paulo, menino ainda, bendito, a residir aqui no bairro da Vila Maria, ajuntado com aquela irmandade, aquela mocidade, auxiliar de jovens. Ali muito o Senhor nos abençoou, por quase 10 anos auxiliar de jovem. Tirou uma das tuas filhas, nos deu como esposa 3 filhos, glória. Bendito seja o Senhor, 2 noras, 3 netos. Estou dizendo que eu e a minha casa servimos a Deus, glória ao Senhor. Constituindo família, um tempo pouco depois, o Senhor nos mandou para a cidade de Guarulhos, bendito seja Deus. Ali também recebido com todo amor, com todo carinho. Em São Paulo o Senhor havia dado para nós uma empresa de buffet e nós estávamos muito bem aqui nesta cidade. Quando o Senhor nos mandou para lá, queridos, glória ao Senhor, não podíamos usar o mesmo CNPJ, bendito seja Deus. E passou-se um tempo, glória ao nome do Senhor, sem que pudesse emitir alguma nota na transição de uma empresa para outra. Nesse tempo todo as coisas apertaram, ao ponto de já começar a querer faltar alguma coisa dentro da nossa casa. Glória, glória ao nome do Senhor. As coisas apertaram num tal ponto que um dia nasceu no meu coração: quem sabe você saindo daqui do bairro do Vila Carmela, indo até a Presidente Dutra, rodovia, ali tem diversas empresas, você pode por ali achar algum trabalho. Isto nasceu dentro de mim, assim eu fiz. Um dia pela manhã bem cedo eu saí, ganhei aquela estrada. Quando cheguei mais na rodovia Presidente Dutra, sentido aeroporto, eu fui descendo devagarinho, batendo de porta em porta, fiz a volta novamente, fui vindo, subindo novamente sentido Arujá, bendito, e fui até a cidade de Arujá. Isso demorou o dia todo, glória ao Senhor, bendito seja Deus. E na volta, passando já pelo pedágio, bendito, o desespero bateu, a angústia chegou, o choro foi grande.
me assentei na beira da rodovia, glória ali eu fiz a minha oração, e clamei o Senhor, glória ao nome do Senhor. Eu voltei de novo para minha casa, fé, com fome, bendito seja o Senhor, em ponto já passando quase mal, glória ao Senhor. E quando chegando em casa, glória ao Senhor, minha esposa passando roupa, saudei-a com a paz de Deus, e ela disse: o que fez o Senhor? Não, a porta não se abriu, não tem trabalho, não tem emprego, mas eu não vou desistir, glória ao nome do Senhor. Eu vou voltar agora novamente, eu vou congregar na antiga salinha do Jardim Fátima, bendito seja Deus. Despedi dela e disse novamente, glória ao nome do Senhor. Chegando na antiga salinha pequenina, sentei na beiradinha da porta, ali eu fiquei, foi um culto maravilhoso, o Senhor nos abençoou muito, mandou a tua santa palavra, fez muita promessa linda para nós, bendito. Terminando o santo culto, glória ao nome do Senhor, já terminando o hino, despedindo ali um irmão ou dois, já começando a sair do átrio, quando alguém aqui na frente me chamou, glória, irmão Samuel, eu olhei, não conhecia, não sabia quem era, glória ao nome do Senhor. Ele deu com a mão para mim, espera um pouquinho, saudei os irmãos na porta e saí do lado, fiquei esperando, a irmandade toda saiu, e lá veio ele, me saudou, me deu um abraço e disse: você não me conhece, mas quando você se levantou, o Senhor disse para mim: vai na casa do meu servo e faz uma visita, glória ao nome do Senhor. Então perguntei teu nome, por isso eu te chamei pelo nome, irmão, aceita uma visita? Falei: louvado seja Deus, glória ao Senhor, receber os anjos dentro da nossa casa, glória ao Senhor. Então vamos encher um carro, 2 carros, 3 carros de irmãos, glória, e subimos até o alto do Vila Carmela, bendita a minha casa, uma rampinha de subida. Eu disse para eles: vem subindo, glória ao Senhor. Chegando em casa, minha esposa já guardou a mesa de passar, ficou na porta, recebendo os servos de Deus, desci, fechei o portão, entramos naquela época um cômodo de cozinha somente, glória, glória ao nome do Senhor. Ali se assentaram as crianças, a mocidade, aonde deu para sentar, o resto ficou de pé, glória. E vai uma obra, e vai 2 obras, e vai 3 obras. A irmandade é de convir conosco, principalmente as irmãs, que quando recebemos alguém em casa, queremos servir alguma coisa, que seja um café, um suco, um lanche, qualquer coisa, mas na minha casa não tinha mais nada, glória ao nome do Senhor. Ali passados uns minutos, percebemos a minha esposa se levantou de entre nós e foi direcionada à cozinha, e nós aqui na saleta conversando, percebia ela passava de um lado e abria armário, ela passava do outro, abria a geladeira, passava do outro e abria novamente o fogão, glória. O desespero bateu, ela recostou na pia a Jesus o Nazareno, glória ao Senhor. Ali ela fez uma oração, glória ao nome do Senhor. Num dado instante, um ser celestial se postou do lado dela, glória ao nome do Senhor. Era o anjo da providência e começou a ditar ordem para ela, dizendo: minha filha, abaixa embaixo da pia, pega uma chaleira e enche de água. De imediato, glória ao Senhor, ela pôs no fogo. Ele disse para ela: é pouco, glória, lá no fundo tem uma caneca, enche de água, uma caneca de 3 litros. Ela pôs aquela caneca de água no fogo. Enquanto a água esquentava para ferver, novamente ele disse: do outro lado da pia tem uma bacia branca bem grande, puxa ela para fora. Ele sabe tudo que nós temos dentro de casa. Ela puxou para fora, ele disse para ela: glória ao Senhor, vai no armário. Ela disse: Senhor, eu já fui no armário, não tem nada, está vazio. Volta lá, minha serva, glória. Ela abriu o armário, olhando as prateleiras de cima e embaixo, um saquinho de farinha, glória, para baixo da metade, despeja aí na bacia, um pouquinho de água, uma pitadinha de sal. Ela começou a mexer, salaja. Quanto mais ela mexia, mais crescia. Quanto mais ela batia, mais se avolumava. Um pouquinho de óleo numa panelinha. Vamos fazer aqui uns bolinhos pingados. Tira uma bacia branca bem grande e outra também cheia até em cima. A água fervendo, apaga o fogo, glória ao Senhor. O anjo disse para ela: volta no armário. Senhor, no armário não tem nada, volta lá, glória. Ela olhando de cima e embaixo, na última prateleira, no fundo, uma caixinha de chá. Ela chacoalhou na orelha: não vai dar para nada. Um pouquinho na chaleira, um pouquinho na caneca. Glória ao nome do Senhor. Coou aquele chá preparado pelo Senhor na hora. Agora vamos adoçar. Não tem açúcar, a lata está vazia. O anjo disse para ela: vai no açucareiro,
O açucareiro estava pela metade, um pouquinho na chaleira, um pouquinho na caneca. O resto o Senhor deu sabor, o resto o Senhor adoçou. Abriu um sorriso até as orelhas, deu glória a Deus, abriu os braços na porta e disse: vem, irmão, tomar o lanche que Deus preparou. Uma oração em volta da mesa, as crianças manifestando, a mocidade chorando, os idosos glorificando a Deus. Comeram, beberam, saciaram. Agora vamos embora. Descemos a rampa, fechou o portão, demos com a mão, vão com Deus, Deus abençoe pela visita. Glória ao nome do Senhor. Abraçadinho com ela, subi a rampa de casa. Mas quando chegamos na porta da cozinha, literalmente as minhas 3 crianças estavam em cima da mesa. A bacia de bolinho estava cheia até em cima, o chá estava na caneca e o açucareiro estava pela metade do mesmo modo. Deus abriu a porta e nunca mais fechou. Me aposentei nessa profissão, trabalhei muito na obra de Deus. Glória ao Senhor. Não trouxe saudação, mas desejo levar no meu coração. Jardim Santa Paula, região de Bom Sucesso em Guarulhos. Levo de todos a saudação com a paz de Deus e Deus seja louvado. Nosso irmão César, ele é cooperador de jovens e menores no João Luiz em Hortolândia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus por essa preparação especial e estar congregado com essa irmandade no dia de hoje. Agradeço a Deus pela obra de salvação, que o Senhor me chamou nesse caminho, se completaram 25 anos. E também o Senhor tem nos abençoado tocando há 24 anos no instrumento. E também por misericórdia de Deus, há 1 ano e 4 meses nesse ministério glorioso, aonde não há capacidade em nós, mas a misericórdia de Deus tem sido muito grande na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, pela esposa, Deus tem nos dado um lar de paz e também bastante alegria. Agradeço a Deus pelos 3 filhos, que Deus tem nos abençoado. A minha esposa gestante do meu primeiro filho, 8 meses de gestação, irmãos, tudo normal, passou mal, foi ao médico, chegou lá o médico analisando, chamou a minha sogra e eu estava no meu trabalho. Me ligaram: César, olha aqui. Cheguei ao hospital, o doutor me chamou numa sala, falou: olha aqui, jovem, eu tenho uma notícia triste para te dizer. Teu filho, Vinícius, com 8 meses de gestação, essa criança está morta. Vai para tua casa, pega os documentos da tua esposa e volta aqui com todos os documentos para fazer o procedimento para nós fazer o sepultamento dessa criança. Minha esposa já está no centro cirúrgico para te retirar da criança. Meu filho, o senhor tem certeza do que o senhor está falando, doutor? Sim, eu tenho certeza. Já fizemos 6 exames e nos 6 exames o coração do teu filho parou de bater e algumas coisas gravíssimas aconteceu que eu não vou entrar em detalhe para o horário não avançar. Irmãos, naquela hora eu olhei para ele, veio um outro doutor, veio uma outra, me deram um remédio. E a hora que ele foi saindo, ele falou: o senhor é jovem ainda, o senhor vai ter, Deus dará mais filho para o senhor. Eu falei: Senhor, doutor, eu te agradeço pelas tuas palavras, mas maiores do que a tua palavra é a palavra do meu Criador. Então, Senhor, eu falei: doutor, olha meus olhos, quantos exames o senhor fez mesmo? Me responda: fiz 6 exames. Então, doutor, o senhor vai lá dentro agora com estas palavras. Olha aqui para mim, doutor. Vai lá dentro agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a hora que o senhor chegar lá, porque o meu Deus é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. A hora que o senhor chegar lá, o coração do meu filho vai voltar a bater. Glória a Deus. O doutor foi à igreja. Na hora que o doutor chegou lá, alguém já colocou a mão na frente dele e falou: doutor, o milagre, o coração da criança voltou a bater. Meu filho está em casa há 16 anos, é músico, é auxiliar, e eu estou aqui glorificando.
O Max contou uma obra, vou resumir bem rápido, irmãos. Nasci de uma família pobre. Aos 4 anos e 7 meses, meu pai, num acidente trágico, o Senhor recolheu o servo de Deus. 31 anos, a minha mãe ficou viúva com 28 anos. Chegando no meu funeral, do meu saudoso pai Pedro, tocava bombardinho. Quando entramos numa casa, minha mãe olhou para nós e falou: filhinhos, nós não tem casa, nós não tem carro, nós não tem dinheiro no banco, nós não tem nada, mas nós temos a graça de Cristo dentro do nosso coração. Glória ao Senhor, agora nós vamos correr a pé, 5 quilômetros para ir, 5 para voltar, mas Deus está conosco. Olha aqui da mamãe vai ensinar uma coisa para vocês: crente não pede, crente ora e Deus prepara. Então eu cheguei um dia da escola, irmãos, com fome, e a hora que eu entrei, a panela estava tudo vazia. Eu falei: mamãe, não tem almoço? Ela disse: glória ao Senhor, Deus vai preparar. E ela saiu, entrou no quarto, colocou um véuzinho na tua cabeça. Glória ao Senhor, minha mãe ficou orando, não levantava da oração, passou o almoço. Glória ao Senhor, chegou no horário do culto, 6 horas, irmão, minha mãe levantou da oração. Glória ao Senhor, desde a meio-dia até as 6 da tarde, minha mãe orando. Glória ao Senhor. Vai tomar banho, vamos tomar banho gelado, porque não tinha chuveiro quente, irmãos. Tomamos banho gelado, glória ao Senhor, um frio terrível, chovendo. Fomos para a congregação, chegamos tudo molhado, porque nem guarda-chuva nós tinha para nós congregar. O Senhor mandou a palavra em 23 de Salmos: Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Chegamos na nossa casa, minha mãe, estamos com fome, vou orar, Deus vai preparar. Minha mãe foi orar, glória ao Senhor, depois de 3 horas ajoelhada, ela levantou e falou: filhinhos, vem aqui. Chamou meus 4 filhos, pegou um copo de água, entregou para cada filho e falou: vai deitar no nome do Senhor Jesus. E fomos dormir, irmão, acordamos no outro dia, minha mãe não estava em casa. Glória ao Senhor, chegou o horário do almoço, mas com fome, não tinha o que comer, irmão. Glória ao Senhor. E eu falei para minhas irmãs: eu estou morrendo de fome. Minha irmã começou a chorar. Ele disse: César, o Senhor falou que é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu falei: só um minutinho. De repente eu li uma garrafa descartável jogada no chão. Peguei aquela garrafa descartável, coloquei aqui no meu ouvido como se fosse um telefone de celular. Falei: irmão Joaquim, a paz de Deus, irmão Joaquim. Ele disse amém. Ele pediu para meus irmãos, ele disse amém. Meus irmãos me olhando, e eu disse assim: irmão Joaquim, já fazem 2 dias que nós não comemos, irmão, que nós não almoça, que nós não janta. Minha irmã está aqui chorando de fome. Se o irmão puder ir no mercado, irmão, comprar cesta básica para nós. Se o irmão puder trazer, irmão, arroz, feijão, mistura para nós. Se o irmão puder trazer também Danone, irmão, faz muito tempo que nós não tomamos Danone. Irmão, nós não comemos fruta, nós não comemos banana, nós não comemos laranja. Glória ao Senhor, traz para nós, irmão Joaquim. Irmão, glória ao nome do Senhor. A minha irmã disse: César, fala para o irmão Joaquim trazer uma boneca para mim, porque minha boneca está com as 2 pernas quebradas. Irmão Joaquim, o irmão traz uma boneca para minha irmã também. O meu irmão falou assim, coisa de criança, irmãos: César, fala para o irmão Joaquim trazer uma bola para nós brincar. Glória ao Senhor. Irmão Joaquim, irmão, traz uma bolinha para nós brincar aqui no quintal de casa também. Irmão Joaquim desligou o telefone, desliguei, eu falei assim: meus irmãos, o irmão Joaquim falou que daqui 10 minutos está chegando. Como vamos saber se 10 minutos ele está chegando, se nem relógio nós temos? Não, vamos contar de 1 a 60, dá 1 minuto. Vamos no portão da nossa casa e começamos a contar de 1 a 60, 1 minuto. Segura, Roselane, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quando deu 9 minutos, saiu no portão da nossa casa. Quando olhamos, era o carro do irmão Joaquim descendo. Perfeito, o irmão Joaquim parou no portão da nossa casa, desceu no carro e diz: a paz de Deus, filhinhos. Eu estava no mercado e ouvi uma voz falando: a paz de Deus, irmão Joaquim. Irmão Joaquim está com fome, eu não tenho comida para comer. Irmão Joaquim, qual o Senhor traz arroz, traz feijão para nós. Irmão Joaquim, traz Danone, que nós não tomamos Danone, traz banana, traz laranja, traz uma boneca para minha irmã, que a minha boneca está com as pernas quebradas. Glória ao Senhor, Deus abençoe, irmão Joaquim. Quando eu vou no joelhar diante dele, disse: não faça isso, levanta de pé, vai lá dentro, joelha diante do Criador, não diante de mim. Agradeça o teu Deus. Glória ao Senhor, descarregou aquela compra. Quando ele estava indo embora, ele voltou e falou: desculpa, filhinhos, mas quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou: para num lugar aqui, uma mercearia, compra uma boneca. Glória ao Senhor, mais uma boneca, e compra também mais uma bola de futebol para as crianças brincar. E nessa noite estou glorificando a Deus, porque Deus preparou a nossa alimentação. Eu estou aqui dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, irmão. E muita obra Deus fez, mas
Mas Deus vai preparar uma outra oportunidade para nós voltar aqui e glorificar Deus. Sou prova viva, irmão, de tanto milagre que Deus fez na nossa vida. Tive um câncer em estado terminal, jogado em cima de uma cama, mas Deus mandou um anjo dentro do meu quarto, no estado do câncer, no estado terminal, não tinha mais o que fazer. E o anjo entrou às 3 horas da madrugada dentro do meu quarto e me disse: chegou o dia da tua libertação. Glória ao Senhor, eu sou libertou na hora. Eu estou aqui glorificando a Deus. Daqui um ano volta, daqui 2 anos não volta, porque o anjo me disse: César, com 40 anos de idade, você vai ser colocado no ministério da palavra. Ano passado eu completei 40 anos de idade e estou aqui glorificando a Deus, irmão. Já se passaram mais de 20 anos, não voltou, não vai voltar, porque foi Deus que me libertou. Eu sinto agora a força do Espírito Santo que eu dizer para você agora. Alguém entrou aqui hoje, está a palavra, e alguma glória, o nome do Senhor mandou aí sair curado, e Deus foi para pregar de agora. Vou te libertar desse culto, se você quer, você vai receber agora. Igreja, se prepara nesse culto, e esse culto vai ficar marcado na nossa vida, na nossa história. Hoje é um dia de festa, um dia de milagre na nossa vida. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Agradeço a Deus por ter me chamado a esta graça maravilhosa. Agradeço a Deus por ter batizado a minha alma com a promessa. Agradeço a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus por estar congregado junto conosco. Sei que isso é preparação de Deus. Irmãos, eu senti na comunhão, olhando para a verdade, esse quebreiro, senti cantar essa hora aqui, registro do que Deus tem feito. Irmãos, em meados de 70, 75, anos 75, foi um ano de muita dispensação na obra de Deus. As crianças falavam língua, a mocidade profetizava. Foi um ano, irmãos, que se abriu uma porta na obra de Deus, com um turbilhão de glória. A dispensação de Deus era muito forte naqueles anos. Irmãos, em 75, tinha uma irmãzinha que chamava Eliane, muito crente, não usava vaidade nenhuma, irmão, cabelo comprido, muito crente, e ela tinha o dom de evangelizar. Ela era mocinha nova e ela evangelizava na escola, falava da graça para as professoras, para as senhoras da cantina, para o pessoal da limpeza, irmão, para os alunos, levava para congregar e nos chamava na graça. Irmãos, e um dia entrou uma prova espiritual na vida da nossa irmã Eliane, e ela parou de sentir a presença de Deus. E quem está acostumado a sentir Deus, irmãos, se ficar sem sentir Deus, já sente. Irmão, já dói o coração, dói a alma. E ela falou para o pai dela: pai, eu vou buscar uma palavra na igreja, Deus parou de me visitar, eu quero saber por que Deus parou de visitar a minha alma. Eu não fiz nada de errado. E o pai falou: filha, busca uma palavra. E ela foi buscar a palavra, e a mesma voz que vai falar conosco daqui a pouco pela palavra, falou com ela lá no ano de 75, e dizia assim: minha serva, eu não estar te visitando não quer dizer nada. Amanhã eu vou te visitar. E quando eu te visitar, você estará cara a cara com teu inimigo. E eu vou mostrar para você a força do que tem dentro do teu coração. Ela recebeu a palavra, irmão, mas tremeu dentro dela. Chegou em casa, contou a palavra para o pai. Pai, Deus falou que amanhã eu vou estar cara a cara com o meu inimigo, mas Deus vai me visitar. Vai mostrar a força do que tem dentro do meu coração. O pai dela falou: filha, então vamos ficar na comunhão para ver o que Deus vai fazer. No outro dia, era dia de aula, ela levantou cedo, foi para a escola. Naquele tempo, tinha 2 matérias na escola que não tem mais hoje. Uma é educação moral e civil, e a outra matéria, a matéria de religião. A professora de religião entrou, falou: bom dia, classe. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Cada um que está aqui vai levantar sua mão e vai dizer o Deus que você serve, aquilo que você acredita e aonde você vai. Irmãos, e começou a apontar, e ele apontava, um falava: professora, eu sou católico apostólico romano. Professora, kardecista. Professora, eu sou budista. Professora, eu sou ateu, não acredito em nada. E cada um ia falando da religião que era. Irmão, chegou na nossa irmãzinha Eliane. O nome dela era Eliane. A professora, por carinho, chamava ela de Li. Todo mundo chamava ela de Li. E a professora falou: Li, você não precisa nem falar, né, Li? Você é crente da congregação, né? Você fala para todo mundo que você serve a Deus na congregação. A nossa irmã falou: professor, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Então tá bom, você não precisava nem falar. Atrás dali tinha um negrão altão, parecia um guarda-roupa fortão, irmãos, umas guias em volta do peito. O nome dele era José Rosa, mas todo mundo chamava ele de Rosa. Pegou o apelido porque o nome dele era José Rosa. E a professora falou assim: você, Rosa, qual que é a sua religião? Ô, professora, não precisava nem perguntar. Todo mundo aqui sabe, professora. Eu também não precisava nem perguntar. O centro do meu pai é o centro mais famoso que nós temos aqui. É o centro mais famoso da cidade. Meu pai é o Babalorixá fulano de tal. Minha mãe é a Lorixá fulana de tal. Eu sou o pai pequeno da casa. Nós temos uma casa que mexe com candomblé e com banda junto, professora. Sabe, professora, esses dias os guias passaram lá no centro, me deram um presente.
Se eu olhar numa planta, ela seca. Se eu olhar num objeto, ele se move do local. Se eu olhar num ser humano, eu consigo derrubar ele no chão. A professora falou, Rosa, que interessante. Então a dinâmica vai ser com você hoje. Eu vou escolher na sala alguém para você derrubar. Você vai invocar a força dos seus guias, você vai derrubar essa pessoa que eu vou escolher. Tá bom, professora? Pode escolher. O olho da professora começou a correr na sala, não correu, falou lá na irmã Eliane, ela de cabeça baixa, ali, bem aqui na frente. O Rosa vai invocar as forças que estão a ele lá no centro do pai dele, vai derrubar você no chão para nós fazer a dinâmica da aula de religião. Professora, muito obrigado, não quero participar, não quero mexer com isso. Estou te dando uma ordem, vem aqui na frente. O Rosa vai invocar as forças dele. Se o que tiver em você for mais fraco, você vai cair. Se você cair, você levanta e vai sentar. Mas se o que tiver em você for mais forte, você não vai cair. Vem aqui, Lin. Não é você que fala para nós que o Deus da congregação manda no céu, também manda até no inferno? Vem aqui na frente, você vai também com o Rosa começou a andar ali e fala, professora, sabe por que ela não quer ir? Porque o deusinho dela é pequeno, ela vai cair com esse saião aqui dentro da sala e todo mundo vai dar risada. Li, estou te dando uma ordem, vem pra frente. O Rosa vai invocar as forças dele para te derrubar. Irmãos, não tinha jeito, ela tinha que ir, ela levantou da cadeira, irmãos. Começou um murmurinho na sala, sabe, irmãos? As moças diziam, olha, o Deus ali é muito forte, porque nós fomos lá na igreja dela, o cooperador pregou tudo que estava no nosso coração. E os moços diziam, mas os guias do Rosa é muito forte. Nós fizemos um trabalho no centro dele para arrumar namorada, nós arrumamos, para arrumar emprego, nós arrumamos. É muito forte, impactou, irmandade, Deus com o nosso inimigo. Mas eu pergunto para a irmandade, hoje já viram Deus empatar com o adversário? Não tem como empatar Deus com o adversário nunca. Deus é sempre vencedor, sempre está à frente. Racatalamai, agora o Senhor, Deus está sempre vencedor, invicto. Irmãos, ela levantou da cadeira, a professora falou, pode vir. Quando ela levantou da cadeira, ela se lembrou que estava sem sentir a presença de Deus, que estava frágil, irmãos. E ela falou, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Estava com um coque no cabelo, puxou o palito do meio do coque, irmão. O cabelo caiu, as pontas do cabelo bateu no chão. Quando a ponta do cabelo bateu no chão, a virtude de Deus cobriu ela. Sabia a virtude que está no nosso meio? A presença de Deus cobriu ela, começou a falar em língua dentro da sala. E ela esqueceu do Rosa, esqueceu da professora, esqueceu dos alunos, foi lá para frente chorando, falando em língua, porque a presença de Deus tinha voltado para dentro dela. Quando ela chegou lá na frente, o Rosa estava esfregando a mão, invocando as forças dele. Irmãos, ele falou, vem cá, sua crentinha, que agora eu vou derrubar você. Irmãos, ela foi falando em língua, olhou dentro dos olhos dele, e bum, caiu no chão. Glória, a força de Deus dobrou nela, a virtude dobrou. Irmãos, ele levantou, falou, professora, ela só me derrubou, porque nós somos 7 dias, só estou em 3, vou chamar mais 4, vem fulano, vem Beltrano, vem Silcrano, e foi chamando, e a força de Deus tomando ela, uma linguagem poderosa, quando vai tomar alguém aqui, daqui a pouco eu estou tomando ela, essa raia. Irmãos, e quando ele olhou no olho de novo dela, falou assim, agora, crentinha, eu vou te derrubar. Ela olhou no olho dele, falando em língua, ele pum, caiu no chão de novo. Quando ele levantou, irmãos, ela como um soldado fortemente armado para a guerra, ela era pequenininha, foi para cima dele, pegou ele, irmão, torceu a camisa, estourou aquelas guias em volta do peito dele, levantou ele, jogou ele no chão. Quando jogou ele no chão, a professora falou, calma, Espírito Santo, calma. Já está provado que o Deus da congregação é o mais forte. Deus libertou a nossa irmã, o nome de Deus está sendo glorificado. Quem tem glória para ajudar a comunhão, quem tem aleluia para ajudar a comunhão, hoje ainda, se você acreditar, o diabo vai correr. Estou sentindo comunhão, estou sentindo comunhão. Quem tem glória, dá glória em nome do Senhor. Xalamaraia. Hoje só veio os valentes congregar aqui hoje. Veio na chuva, veio no jeito que Deus preparou. Para aquele milagre na vida de quem veio aqui hoje. Quem crê da glória comigo. Leva a salvação para o Jardim Auxiliadora com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus concede a liberdade para os testemunhos. Vou pedir para a Irmandade, tem 2 anciãos aqui nos visitando, tem um outro irmão dos Estados Unidos, acho que é um moço auxiliar de jovens. Vamos deixar eles transmitir saudação, levar as nossas saudações. Não podemos abrir muito por causa do horário, mas vamos deixar os servos de Deus que são de fora primeiro. E depois, havendo tempo, a Irmandade também testemunha para seus votos. Tá bom, irmãos? Nós somos muito bem recebidos quando nós saímos. É uma pena que aqui é um culto só por semana, a Irmandade também testemunha, a Irmandade também paga voto. Então, de quando em quando, nós damos uma
Abrimos a porta porque os irmãos nos visitam, mas não pode ser todo culto, porque a irmandade precisa testemunhar, pagar seus votos, a vida comum também. Mas hoje, irmãos, é a primeira vez que eles congregam aqui, vamos dar essa liberdade para eles, havendo tempo a irmandade também testemunha. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Quem é? Servo de Deus é ancião em Bragança Paulista. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus, irmãos, pelo perdão dos meus pecados, o dom de vida eterna que o Senhor me promete nos céus. E por fiel a Ele, guardador da sua palavra, tenho uma esperança viva de um dia morar com Ele nos céus. Dou graças a Deus, irmãos, por essa preparação. O Senhor nos trouxe ali de Bragança Paulista, da minha comum, bairro do Cruzeiro trouxe, e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Trouxe para agradecer a Deus, irmão, uma obra que o Senhor fez em 2014, nossa comum congregação. Num domingo, irmãos, uma serva de Deus estava gestante. Pedi oração que na quinta-feira ela ia passar por uma cesárea. A gestação foi tudo normal, Deus abençoou grandemente. A senhora pediu oração no domingo. E na quinta-feira, quando estávamos chegando na igreja, sua sogra nos esperava no portão dizendo: irmão Newton, apresenta a irmã Camila nas mãos de Deus. O parto foi normal, mas ela tem uma hemorragia, está indo para a UTI. E os médicos já disseram, chamou o esposo, a família, que não tem mais nada o que fazer por ela. Foi orado a Deus por ela no culto. E ao término do culto, irmão Santo Senhor, chamou, fomos até aquele hospital, bendito Deus. E quando chegamos ali, irmão Santo Senhor, naquela UTI, conversamos com aquela médica, ele disse: faça tudo o que vocês puderem fazer por ela, porque para nós não resta mais nada. Bendito Deus. Só que quando nós fomos entrar, irmão, nós vimos um movimento lá dentro. Vários médicos, enfermeira, inclusive um estava em cima da cama, irmãos, pediram para nós aguardarmos um pouco. E aí, mais ou menos uns 20 minutos, aleluia, um saiu para um lado, saiu para o outro. Uma médica veio de encontro conosco e disse: bendito Deus, vocês vieram fazer uma oração para a Camila? Sim. Ela disse: olha, bendito Deus, ela já acabou de falecer, bendito o nome santo do Senhor. Mas voltando um pouquinho, irmãos, uma noite Deus mandou a palavra, bendito Deus, a ressurreição de Lázaro. E Deus dizia pela palavra que alguém ia passar pelo vale da sombra da morte, mas mesmo que morresse, Deus ressuscitaria, irmãos. E naquele movimento, irmãos, enquanto estavam aqueles médicos lá, aleluia, na porta, aleluia, que era UTI, o Senhor nos trouxe a palavra e nos fez claro: santo é o Senhor, vou fazer uma obra, bendito Deus. Quando ela veio de encontro, que ela disse essas palavras: doutora, santo é o Senhor, aleluia, a senhora conhece um pouquinho da Bíblia? Sim. Então está escrito na Bíblia que Deus ressuscitou a Lázaro, que há 4 dias estava na sepultura. Bendito, portanto, aleluia, esse é o Deus que nós servimos. E cremos, santo é o Senhor, que Deus tem poder para fazer esta obra. E ela dizia: Deus tem que fazer uma obra com a Camila. Aleluia, santo, que ela tem a minha idade, bendito o nome, 2 filhinhas para cuidar. Eu falei: não, doutora, Deus não tem que fazer. Ele pode fazer, santo, Ele tem esse poder, santo é o Senhor. Ali, irmão, a serva de Deus foi ungida, santo é o Senhor. Aleluia, saímos, bendito o nome santo de Deus, irmão. Ali conversando com seu esposo, santo é o Senhor, e viu a situação, glória a Deus. Aí fomos embora, irmãos, quando foi mais ou menos a meia-noite, uma mensagem chegou dizendo que Deus estava trabalhando, bendito Deus, irmão. Aleluia, ele foi para casa, aleluia, no outro dia ele voltou, irmão santo ao Senhor, ele disse, aleluia, quando ele chegou naquele hospital, o médico mandou chamar ele e disse: olha, santo ao Senhor, aleluia, Kleber, santo Deus, o teu Deus fez um milagre, santo ao Senhor, porque a Camila, os corações já estavam parados, não tinha mais nada o que fazer, já íamos a prescrever para pegar o corpo, santo ao Senhor, aleluia, mas quando fomos ver, Senhor, aleluia, estava com o coração estava batendo, vimos que Deus tinha feito um milagre, santo ao Senhor, levamos ela de novo para o centro cirúrgico, foi feito algum procedimento, mas olha, Kleber, santo é o Senhor, ela teve morte cerebral, ela não reage, santo é o Senhor, aleluia, doutor, eu posso ver ela? Sim, o médico foi junto com ela, santo é o Senhor, e quando ele chegou lá, ele disse: a paz de Deus, Camila, como você está? Ela abriu o olho, irmão, chacoalhou a cabeça, santo é o Senhor, o doutor disse: não, ela não teve morte cerebral, santo é o Senhor, e ali voltou, santo é o Senhor, e saiu, quando foi a outro dia, ele foi visitar ela, santo é o Senhor, e disse: olha, realmente teu Deus fez um milagre, ressuscitou ela, mas vai ficar uma sequela, ela nunca mais vai falar, santo é o Senhor. Tá bom, doutor, para quem já estava morta, santo é o Senhor, e Deus fez isso, já está bom, bendito Deus. Mas quando ele chegou, ele disse: a paz de Deus, Camila, ela disse: amém, bendito o nome santo de Deus. Ali o médico disse: tira ela da UTI, bota ela no quarto,
Santo Senhor. Aleluia, irmãos. E quando fomos visitar ela, ali dentro da Santo Senhor, na UCI, ali em Bragança Paulista, na placa, aleluia, na porta do quarto tinha uma placa: a menina das bênçãos, Santo Senhor. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Bendito o nome santo do Deus vivo. Irmãos, eu me trouxe mais uma obra, irmão Santo Senhor. Ali fomos chamados, irmão, para orar por uma criança, Santo Senhor, que tinha sido picada por uma cascavel. Bendito o nome santo de Deus. E quando chegamos naquele hospital, irmãos, aleluia, aquela criança em cima da cama, irmão, já os lábios tudo roxo, irmão, vimos, irmãos, que a cor estava escurecendo, Santo Senhor. Perguntando para o médico: doutor, o que está acontecendo? Ele disse: olha, Santo Senhor, o veneno da cobra, Santo Senhor, já está na corrente sanguínea desta criança. Os órgãos já começaram a parar, não tem mais nada o que fazer, Santo Senhor. Mas ali aquela criança foi ungida, Santo Senhor. 3 dias depois aquela criança saiu do hospital andando e está lá servindo a Deus também. Bendito, são muitas obras, irmão, mas é essa que o Senhor nos trouxe, Santo Senhor. Dou graças a Deus por tudo e por essa preparação. Deus seja sempre louvado. Amém. O irmão Lucas era ancião na cidade de Lençóis Paulista. Deus seja louvado, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor prepara hoje. O Senhor tem preparado estar aqui também no dia de hoje, uma viagem de trabalho. Colocou alegria no nosso coração de estar congregado junto à querida Irmandade também. Eu trago saudações ali da minha casa, irmãos de Lençóis Paulista, onde resido. Levarei a saudação desta querida Irmandade com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade e muitas obras que o Senhor fez na minha casa, na minha família. Irmãos, dentro da minha casa o Senhor operou milagre, maravilhas. Mas numa outra oportunidade o Senhor criará um caminho também. Agradeço a Deus por esta boa preparação. Deus seja louvado. Amém. Nosso irmão é cooperador também na Lençóis Paulista, junto com o irmão Lucas. Deus seja sempre louvado. Dou graças a Deus nesta noite por esta preparação de estar congregado com todos vós. Na minha comum congregação, Lençóis Paulista, Jardim Santana, eu faço portador para vos saudar. Desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Graças a Deus por toda a sua benevolência para comigo, para com minha casa, minha esposa, meus filhos, minha família. Por misericórdia de Deus, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em rápidas palavras, o Senhor me traz uma obra aqui avante. Hoje resido em Lençóis Paulista, minha cidade natal é Monte Santo de Minas, no sul de Minas Gerais. E naquela cidade, uma criança teve que passar por uma cirurgia no canal urinário. E a mãe da criança acompanhou a criança porque trabalhava no hospital ali há muitos anos. E a criança veio a óbito na mesa de cirurgia. Teve uma parada cardiorrespiratória, perdeu a vida, tentaram reanimar. Mas a reação da mãe foi ajoelhar na mesa de cirurgia ali e clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Isso não foi o que tu prometeste para essa criança no meu ventre ainda. Na hora Deus devolveu a vida para a criança. Aquela criança sou eu estou aqui dando glória ao nome do Senhor. Muitas obras o Senhor tem feito, irmãos. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Cadê o Davi, lá dos Estados Unidos? Venha. Ele é auxiliar, irmãos, lá nos Estados Unidos. Deus seja louvado. Graças a Deus, superando meus pecados e a coroa de vida eterna que tem prometido, fui firme e fiel pelo cargo de auxiliar e pelo cargo de músico que tem me presenteado. Eu vou agradecer a Deus, primeiramente, por preparar essa viagem para estar aqui nessa cidade, nesse estado, pela primeira vez. Me fiz portador e desejo levar uma saudação para saudar a minha comum na Flórida, dos Estados Unidos, com a santa paz de Deus. Muito me alegro estar aqui nesse estado onde eu posso congregar, pois lá na minha cidade só tem uma comum na cidade inteira e é 50 minutos de carro para chegar na minha comum. E louvo e agradeço a Deus, pois Deus tem dado força de continuar congregando. A comum mais próxima da minha cidade é 2h30 de viagem, mas eu louvo e agradeço a Deus por ter preparado essa viagem para cá, onde posso congregar todos os dias dessa viagem. Então louvo e agradeço a Deus por isso. Também Deus colocou no meu coração para contar uma obra, ela é cheia de detalhes, mas eu vou resumir bastante, pois já faz uns 6, 7 anos onde eu estou residindo lá na Flórida, e chegou uma época onde eu ia começar a entrar na faculdade, e por eu vir do Brasil, eu tinha que pagar um valor muito alto, falar o valor para as irmandades entender a dificuldade,
pois era cerca de $16.000 por semestre que eu teria que pagar, onde não tinha condição de pagar nada. Eu busquei a palavra, o Senhor falou que ia ser comigo, ia ser a minha condição. Eu me agarrei naquela palavra, passou-se 1 mês, 2 meses, chegou e a faculdade ia começar em 2 semanas e o valor ainda estava lá, eu não sabia o que eu ia fazer. Deus continuou confirmando no meu coração, me dando paz, e louvo e engrandeço a Deus, pois na semana anterior de começar a faculdade, Deus preparou que criou uma bolsa que me dava alguns requisitos e diminuía aquele 16.000 somente para 3.000 por semestre, e preparou outras bolsas que acabou que eu não paguei nada naquele semestre. Eu louvo e engrandeço a Deus, pois eu não tinha nenhuma condição de fazer a faculdade, e nesse semestre agora que vem eu vou terminar a faculdade que eu comecei sem pagar 1 centavo, Irmandade. Eu não tinha nenhuma condição, Deus foi a minha condição. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade, Deus seja louvado. Amém.